Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje a gente tem o nosso quadro Saga, que para quem não conhece ou caiu aqui agora de paraquedas, peraí, fica aí. A Saga é o nosso quadro que conta com parte 1 e 2 aqui no Spotify. Hoje vocês escutam a parte 1 da história da Silvia e na quarta-feira o desfecho e parte 2, tá bom? E se é a sua primeira vez aqui nesse podcast, você pode maratonar todos os nossos quadros. Quase todos são independentes, né? São histórias aí amarradinhas que não vão ter partes, não vão ter capítulos. Mas essa é a nossa amada saga. E quando a gente fala de saga, vocês já sabem, né? Lá vem chumbo por aí. Então vamos para a primeira parte da história da nossa musa, Silvia. Mas então, eu conto ou você conta? A nossa musa Silvia sempre foi uma pessoa de poucos amigos. Quando ela tinha, assim, mais amigos, mais próximos, infelizmente acabava não durando tanto. Porque a Silvia ela teve uma infância, uma adolescência e uma vida adulta agitada. Ela sempre pulou de um emprego para o outro, de um curso para o outro, de um namorado para o outro e até de uma casa para outra. Nada durava muito tempo ali com a Silvia. Por conta de todas essas mudanças que ela sempre fez na vida, a Silvia não teve aquelas amizades longas e duradouras, sabe? Toda vez que ela fazia amizade com alguém no trabalho, no colégio, na rua onde ela morava, isso acabava se desmanchando por conta dessa vida meio nômade, vamos dizer assim. Ela nunca experienciou amizades, relacionamentos, nada que durou e que foi estável por muito tempo. Até que, há uns bons anos atrás, a Silvia conheceu alguém muito especial, o namorado dela. E aqui a gente vai chamar ele de namorado da Silvia, tá bom? E quando eles se conheceram, ali para meados de junho de 2017, eles se conectaram, começaram a namorar pouco tempo depois e foram passando os meses. O namorado da Silvia acabou apresentando para ela um casal de amigos, que aqui a gente vai chamar de Marcelo e Carla. E Marcelo e Carla estavam sempre juntos ali com o namorado da Silvia. Era um casal que há muito tempo já estava junto e que também já conhecia o namorado da Silvia e começou a conviver ali na vida dela também. Ela começou a criar laço com a Carla, que era a namorada do Marcelo. Elas começaram a sair de casal. E com o tempo, depois de algumas ocasiões, a Silvia veio a conhecer mais um casal, o irmão da Carla, o Horácio. E o Horácio tinha uma namorada também, que aqui é a Meire. E, gente, tem bastante nome nessa história. Eu não vou dar nome pro namorado da Silvia para ser um nome a menos, na verdade, tá? Não é porque ele fez alguma coisa ou outra, não. E como tem muitos nomes, eu acho mais fácil, tá? Só que esses nomes vão ser essenciais, galera. Precisa lembrar. Então, temos Silvia e seu namorado, amigos deles, né? Marcelo e Carla, e o irmão da Carla, que acabou virando amigo ali também do namorado da Silvia e dela, o Horácio e a Meire. Só que a Carla, gente, a amiga da nossa musa, ela não estava muito feliz, não. Ela não estava gostando da aproximação da Meire, que era sua cunhada, né? Que namorava ali com Horácio, que era irmão dela, com a nossa musa. Por quê? Carla dizia que sua cunhada Meire era uma pessoa que não era legal. E toda vez que a nossa musa se aproximava ali, né, mais da Meire, a Carla ficava brava, jogava indiretas, alfinetava, ficava emburrada. E eles iam levando na época. Aparentemente, a Carla já era conhecida por ser uma pessoa reclamona, ciumenta e insatisfeita. Pois é,
Foi aí que a nossa musa então aceitou esse comportamento dela no pretexto de, Ah, mas ela é assim mesmo. É o jeitinho dela. embora a Meire, né, a cunhada da Carla, se mostrasse muito prestativa, diferente da Carla. Ela era animada, era amorosa com a nossa musa, e não é que ela era um docinho. A Silvia percebia que ela não era muito flor que se cheire quando o assunto era sua cunhada, a Carla. E parece que a Meire já tinha até se desentendido com a sua sogra, a mãe da Carla. Não era segredo para ninguém. Carla e Meire se odiavam. E a Silvia estava no meio ali daquele negócio, né, daqueles tiros trocados silenciosos. Elas se odiavam, mas elas conviviam como dava, porque o Horácio e a Meire eram um casal, e a Carla e o Marcelo estavam sempre ali dentro do mesmo convívio, né. Horácio e Carla, irmãos, tinham que manter uma relação familiar. O tempo foi passando e lá para o final de 2018 rolou uma viagem. A Musa foi para a praia, só com a Carla e com o Marcelo, que já eram amigos há mais tempo. E nesse momento, as duas tiveram um momento assim de desabafo, sabe? E um desabafo bem pesado da parte da Carla sobre o atrito dela com a Meire. Ela chorou bastante e a nossa musa ficou com pena. Pena, mas com um pezinho meio atrás. Porque nessa conversa, a Carla insistia em dizer que ouviu pessoas falarem, né, que a Meire tinha inveja dela, que a Meire não gostava dela e que essa era a razão pela qual tudo dava errado entre elas. Quando essa conversa terminou, a Carla pediu. Toma cuidado com a Meire, viu, Silvia? Porque ela vai te decepcionar e ela vai tentar roubar você de mim. A Silvia acabou ignorando. Ah, deve ser ciúme bobo. Coisa de amiga, sei lá. Até porque, do outro lado da moeda, ela escutava frequentemente a Meire falando sobre a Carla e a sogra, e falando mal. Era a palavra de uma contra a outra, basicamente. Ela ficava nessa troca aí de tiro constante, tentando se esquivar das duas, dizendo que gostava das duas, mas infelizmente elas tinham que se resolver porque elas eram parte da mesma família, o que a Silvia não era. Então teve um outro encontro que rolou na casa da Carla no início de 2019. E aí vocês já estão vendo, né? As coisas estão acontecendo, a amizade está rolando, 2017, 2018 e agora início de 2019. Esse encontro, gente, aconteceu na casa da Carla. Tava a família dela lá. Tava a Silvia, seu namorado, Meire, Horácio e uma pá de familiar também. E as mulheres estavam juntas num determinado momento, fazendo aquelas fofocas, né, que a gente gosta de se reunir para falar, e conversando também sobre os seus respectivos relacionamentos, sobre casamento, sobre filhos, sobre morar junto. E como eu disse, a Mary estava ali, presente na roda. Enquanto a Silvia estava contando para as meninas ali que ela e seu namorado já estavam pensando nesses arranjos de casar, de morar junto, de planejar um futuro, a Mary se sentiu à vontade para mencionar que o namorado da Silvia era viciado em sexo, de acordo com o que ela sabia sobre a ex-namorada dele. Ela fez esse comentário na frente de todo mundo. Um comentário horrível, desnecessário. Só que a Silvia mudou de assunto porque ela ficou, né, meio envergonhada e continuou a falar do assunto anterior que ela já estava falando, demonstrando claramente que saber da ex do namorado não abalava ela nem um pouco. E é verdade, não abalava. Ela só se sentiu mal por ter sido feito um comentário na frente de todo mundo. Não satisfeita, essa desquerida, quando terminaram ali de conversar e falar tudo, né, resolveu soltar mais uma pérola. Dessa vez, eu teria dado na cara dela, tá, se fosse comigo. Porque ela virou no meio da roda e disse: Silvia,
Você sabia que seu namorado vai te pedir em casamento no Pico do Jaraguá? Nesse momento, a musa quase caiu para trás, gente. Ela estava sentada numa cadeira, ela quase foi para trás. Ela mal conhecia a Meire nessa época. E ela tentou disfarçar como se ela soubesse, assim, ela não ficou tão surpresa, mas ela ficou. Ela não tinha ideia sequer que eles iriam ou, sei lá, teriam uma viagem programada para o Pico do Jaraguá. E claro, não foi no Pico do Jaraguá, né, eu tô mudando o lugar aqui. Ela simplesmente estragou a surpresa de algo que é muito especial e algo muito esperado por muitas mulheres que estão num casamento que vai dar nisso, né, que tá num relacionamento que vai dar num casamento. Foi uma coisa bem feia, assim, ficou todo mundo olhando um pra cara do outro sem saber nem o que falar nesse momento. E a Silvia, tadinha, não ficou assim, sem palavras. Ela só abriu a boca, sorriu e respondeu: Ah, que legal, não sabia não. Gente, eu tô rindo de nervoso, porque se fosse comigo, eu não teria tido a mesma calma. Tem que ser muito audaciosa pra não ter o mínimo de intimidade com você. Vim contar uma coisa que é pra ser uma surpresa, a gente espera que seja uma surpresa, né, uma coisa tão especial. E ainda falar onde vai ser. Caraca, é fã ou hater, né. Então ela ficou, sei lá, ficou abobada ali com aquilo, com a situação, e a noite seguiu. A Silvia passou o resto da noite tentando fingir que ninguém tinha estragado a surpresa, que o namorado dela provavelmente estava ralando para organizar em segredo. O que ela pensou? Ah, a Mary não fez por mal. Então, eu não vou contar pro meu namorado. Depois desse dia, o tempo foi passando e foram surgindo alguns eventos, alguns rolês. Só que a Carla acabava que estava sempre de mau humor, de acordo com o marido. E ela parou de ir nesses encontros em que ia a Silvia, o namorado dela, o Horácio e a Meire. Então, por um bom tempo, o Marcelo também parou de ir nesses rolês, ficava em casa com a Carla e foi se estreitando uma amizade ali só os quatro. A Silvia, o seu namorado, o Horácio, né, que é o irmão da Carla, com a sua respectiva desquerida Meire. Os meses foram passando, a musa estava esperando se ia rolar ou não essa viagem para o Pico do Jaraguá. Só que, gente, essa história se passa naquela época ingrata, a pandemia. E o Pico do Jaraguá ficou para a história. Não tinha como organizar uma visita, porque era uma época específica, enfim. Na verdade, foi um alívio, porque embora a Silvia soubesse que qualquer coisa que ele marcasse ali para frente, né, seria com o propósito de fazer o pedido, pelo menos agora ela teria a mínima chance de se surpreender de como ele faria isso, porque a Meire já tinha estragado toda a surpresa. Então, mais um tempo foi passando. Sempre assim, Silvia, seu respectivo amorzinho, Horácio e Meire. Até que um dia, toca o telefone da Silvia. Era a Meire. Quase que em desespero. Ela falava alto no telefone, rápido, não dava nem para entender. E era durante o horário de trabalho da nossa musa. O que ela queria? Ela estava pedindo que a Silvia enviasse uma foto da mão para ela. Oxi! Obviamente, ela questionou a razão do porquê. Era um pedido muito incomum, uma coisa esquisita. Ela fez um charme, mas logo contou. Ai, é porque o seu namorado vai comprar a sua aliança e ele pediu pra eu dar um jeito de saber o tamanho do seu dedinho. Ah, de novo. De novo, ela estragando mais uma surpresa. Claro que a musa ficou chateada, mas ao mesmo tempo, ela pensou com todo amor no coraçãozinho dela. Ah, se eu tirar esse momento pra brigar com a Mary, talvez isso vai atrapalhar o meu namorado saber o dedo da aliança. Ela deve só estar querendo me ajudar. Mas aí, ela também pensou, ué, Como que a Mary vai fazer pra justificar pro meu namorado que ela conseguiu uma foto da minha mão
sem dizer para ele com todas as letras que ela abriu a boca sobre o tal pedido e a compra da aliança. E é justo, né, gente? Faz sentido. E ela disse isso pra Meire. Amiga, acho que se você mandar uma foto da minha mão, vai ficar muito na cara que você pediu essa foto. E ele vai perceber que a gente tá conversando sobre isso. A Meire inventou uma desculpa esfarrapada, pediu pra nossa musa postar uma foto da mão lá no story. Gente, eu nem vou me dar o trabalho, tá? Se eu sei que era uma história bem nada a ver, ela engoliu, tirou a tal foto, postou, nem questionou. Na verdade, ela estava tentando esquecer, porque além do noivado, do pedido de casamento, agora ela sabia até da aliança. Que absurdo. Algumas semanas depois, o namorado da nossa musa finalmente disse que estava planejando uma viagem que seria com amigos. Ela fingiu demência, claro. Ela já sabia que poderia ser a viagem que ele a pediria em casamento. E a musa estava super animada. E durante a viagem, ela tentou curtir ao máximo. O lugar era lindo, a vibe estava boa. Só que pensa numa pessoa que estava sentindo um pouquinho de ansiedade. Porque, gente, ela seria pedida em casamento a qualquer momento. O coração dela estava batendo forte a cada passo do namorado. Mas aí tem um porémzinho. Ocorre que a Meire passou mal quase todos os dias dessa viagem e ela alegava que era crise de ansiedade. A Silvia disse que ela sofre com crise de ansiedade, ela sabe como é ruim e ela ficou muito apreensiva o tempo todo, porque com o passar dos dias, eles tinham que parar tudo para cuidar da Meire durante a viagem. E como ela sabia que ia rolar o pedido, ela estava com medo, gente, mas um medo de isso arruinar os planos do namorado dela e ele adiar mais uma vez esse pedido. E o pior é que não dava para saber se essas crises da Meire eram crises reais ou não, porque no dia do pedido, que foi de fato, enquanto eles estavam indo para uma trilha, que é uma trilha que tinha lá famosa, enfim, e é onde o namorado escolheu para fazer o pedido, a Meire e o seu namorado, o Horácio, protagonizaram uma briga bizarra no carro, que depois a Meire admitiu ter sido encenação para ela não desconfiar que o namorado estava aprontando tudo ali no final da trilha. Sei. No fim, foi tudo lindo. O pedido aconteceu. Entre trancos e barrancos, mas rolou. E o que eles concordaram entre eles ali durante essa viagem? E eu acho que foi um erro, tá? Acontece que a Silvia e seu noivo concordaram que as pessoas que estavam ali naquela viagem com eles, que não era só Horácio e Meire, seriam os padrinhos de casamento no dia, o que incluía o Horácio e a Meire. Deixando de fora quem? Carla e Marcelo. Eles foram convidados, claro, para o casamento, mas eles não seriam padrinho nem madrinha, só quem foi naquela viagem com os nossos musos. Quando a pandemia foi ficando mais rígida, a Silvia disse que foi um momento crucial para consolidar essa amizade aí com o Horácio e com a Meire. Eles já não estavam mais conversando direito com a Carla e com o Marcelo. Parece até que a Meire e a Carla tinham cortado os laços total e não ficavam nem no mesmo ambiente. E chegou ao ponto deles estarem tão próximos durante a pandemia que eles se viam todo final de semana e acabaram determinando que eles seriam o grupo exclusivo de amigos que se veriam durante a pandemia. Ou seja, eles não visitariam outras pessoas, outros amigos e nem a Silvia e seu namorado. Os famosos amigos com exclusividade. Isso sim é um relacionamento, hein? Ô, gente, mais alguém fez isso na pandemia? Eu sei que teve gente que fez isso com parceiros, com família. Agora, amigos com exclusividade, eu não sei se eu confio, não. Mas beleza. Eles fizeram esse acordo aí de se verem e não verem outras pessoas. É quase um relacionamento, né? A amizade estava forte, estava no auge.
o que fez com que a Silvia ignorasse completamente todos os seus sentidos, intuições e alertas vermelhos. Em paralelo a tudo isso, a Silvia estava passando por uma transição de emprego e ela estava também com algumas crises de ansiedade que ainda estavam chegando nela por conta de situações péssimas que ela tinha enfrentado no emprego anterior. Foi um momento em que ela se sentiu, de fato, mais fragilizada emocionalmente. E assim, ela atribuía todo o controle que a Mary exercia sobre ela à personalidade excessivamente preocupada e protetora de Mary. Obviamente, a Silvia ia relevando todas as inconveniências dela por conta da saúde. Ela já não tinha mais forças, né, para, sei lá, falar por ela. Então, ver que a amiga tinha meio que tomado as rédeas de várias coisas da vida dela, foi aos poucos adoecendo e sufocando ela. E claro, hoje ela consegue dar nome nisso aqui, mas na época ela só se sentia mal, ela se sentia com a energia baixa, ela se sentia adoecendo e não entendia exatamente o porquê. Ela atribuía ser uma situação no emprego dela, mas ela ainda não tinha percebido a verdade. O que aconteceu, gente? Quanto mais a Silvia ia entrando numa depressão, mais ela sentia que precisava da Meire. Na verdade, ela nem chegava a pedir ajuda. A Meire era o tipo de pessoa que sufocava e estava sempre ali. Se tinha uma festa, ela tinha que organizar. Se a Silvia precisava de um médico, a Meire indicava o profissional. Até a medicação que ela precisava tomar, ela passou a depender da Meire para conseguir, porque a Meire trabalhava nessa área de remédios aí, enfim, e conseguia a prescrição para ela. Ela era a amiga que sabia mais, ela era a amiga que sabia tudo e ela era a amiga que me segurava de pé. Assim ela achou. A Meire ia na casa da Silvia, aliás, se convidava para ir na casa da Silvia, alegando que ela sabia limpar a casa. A Silvia não. Ela chegava a postar, gente, até nos stories, nas redes sociais, Ajudando a amiga. e fotos segurando rodo, vassoura, gente, limpando a casa da amiga mesmo, sabe? E ela brincava com o fato da Silvia, abre aspas, Não saber limpar a casa direito. Mas eu sei fazer faxina, amiga. Fica tranquila. a Silvia cozinhava e a Mary falava: Você não sabe cozinhar. Que isso? Deixa que eu vou temperar aqui a comida. Volta com essa comida pro forno. Ah, não. Esse negócio aqui tá muito pálido. Falta tempero. tudo, tudo que a Silvia fazia estava errado. Acreditem, a Silvia achava que isso era uma coisa boa, que ela não precisava se preocupar, já que a Meire estava lá para ajudar. E a Meire, ela falava outras coisas, além de falar como a Silvia era incompetente, né, nas entrelinhas, ela brincava com coisas mais sérias. Ela falava rindo que os olhos da nossa musa eram grandes, igual aquele meme da Momo. A Silvia até ria, mas no fundo ela ficava incomodada com a aparência e ficava se olhando no espelho, se perguntando. Será? Será que meus olhos são tão grandes assim? Ela adoeceu real, real, gente, e ela não percebeu. Nada que ela fazia era bom, nada que ela fazia era suficiente. Ela concordava que não era boa e que só a Mary sabia o que era bom para ela. Nesse período, ela estava assim, na lama. Ela não tinha energia para sair, para ser simpática, para conversar, para ser carinhosa com ninguém. A Silvia chegou a ficar até monossilábica, sabe? E responder as pessoas só com sim, não, tá bom, beleza. Poucas palavras mesmo. E foi bem nessa época que a Meire resolveu apelidar a nossa musa de Pincher. Pincher é aquele cachorrinho, né, que vocês já sabem, que é pequenininho, que late pra caramba, mas que também eu falo que ele meio late, meio se treme, né? Ele tá meio com medo, meio bravo. E, gente, que absurdo, né? Você chamar sua melhor amiga de Pincher, ainda mais que é num contexto pejorativo.
Pode até soar como uma brincadeira, mas não é não. E tem mais, ela usava esse apelido para se referir à nossa musa Silvia, de Pincher, toda a situação em que a Silvia se demonstrava ali ter uma opinião diferente da dela. Olha só, olha só, gente. Então elas estavam ali discutindo sobre alguma coisa e a Silvia colocava a opinião dela, mas como vocês sabem, né? A da Meire era melhor, a da Meire era maior, a da Meire isso, a da Meire aquilo, e ela acabava, fosse ali na frente de quem fosse, chamando a amiga, se dizia amiga irmã, de Pincher, só porque às vezes elas não tinham a mesma opinião. Pesado, né? A Silvia demorou demais, demais, gente, para perceber que tudo que estava acontecendo com ela também tinha uma grande parcela dessa amiga, entre aspas, aí, né? Sabor amiga, e das coisas que ela fazia com a nossa musa. E teve uma vez, um tempo depois, que a Meire convidou a Silvia e o seu noivo para irem numa viagem. A Silvia e o seu noivo toparam. Eles foram para essa viagem. Chegando lá, a Silvia foi apresentada a todos os casais. Era uma viagem de casais. E as mulheres se separaram ali por um tempo para se conhecer, para trocar ideia, né? O clube da Luluzinha. A Silvia não conhecia ninguém além da Meire. Seria um final de semana legal, com piscina, tava calor, ia ter churrasco. Ela estava bem animada, assim, até para sair um pouco da fumaça e confusão mental que ela estava sentindo. Só que, assim que ela pisou, gente, nesse sítio, eles foram para uma chácara e as mulheres subiram para mostrar para ela onde colocava as malas, onde seria o quarto dela, enfim, dar aquela fofocadinha. Teve algumas conversas superficiais e a Silvia trocou poucas palavras com as meninas. Até que, em menos de 2 minutos de interação, a Meire puxa o braço da dona da casa, aponta para Silvia e fala no meio de todo mundo. Fulana, a Silvia sofre de depressão e ansiedade. Você que é psicóloga, podia ajudar conversando com ela. A cara da Silvia foi no chão. E visivelmente a cara da menina, que inclusive era dona da casa também. Graças a Deus, ela apelou para ética, ela percebeu ali que a situação, né, era péssima e ela se esquivou da responsabilidade com um sorrisinho ali meio amarelo, meio sem graça. Infelizmente, durante essa viagem, a Meire não desistiu de tentar humilhar a Silvia. Em toda oportunidade que ela tinha de interação entre a Silvia e essa moça que era psicóloga ali durante os dias, ela expunha todas as crises da Silvia, falava de aspectos íntimos da vida dela e tentava até forçar um tratamento imediato ali, no meio da galera que ela sequer conhecia. A Silvia ficou sem reação, mas ainda achando que sua amiga Meire estava de fato preocupada com ela. Ô, coitada, eu conto, você conta, né? Nem preciso falar que foi mais um trauma na conta da Silvia. E não satisfeita com a primeira vez, aconteceu novamente. Logo depois, numa segunda ocasião, na casa de um outro amigo, num outro final de semana, a Meire encontrou uma amiga que também era psicóloga aí nesse rolê. Só que dessa vez ela conseguiu o que ela queria, porque a menina, a tal psicóloga, parecia tão cega quanto a própria Silvia para a sociopatia da Meire. E aqui palavras dela. E acabou que essa amiga da Meire descreveu uma lista detalhada de vários aspectos do passado da Silvia que poderia ter levado ela a ficar doente. Porque essa era a palavra que ela, né, se referia a ela mesma na época como uma pessoa doente, depressiva, acabada. E ela não entendia o porquê que isso estava acontecendo com ela. E a Meire, enquanto a menina, né, dava essas dicas e falava da infância da Silvia, que esse era o problema da depressão dela, enfim. A Meire estava ali, ó, é isso, amiga, concordo, concordo. Pois é, eu falei pra Silvia desde o começo que o problema dela realmente são os pais. Ai, gente. Ai, eu tô rindo de nervoso, eu tô muito nervosa com essa menina.
Mas ela expôs ali vários problemas da vida da Silvia para pessoas que a Silvia nunca conheceu, sabe? Mas sabe o que me deixou mais irritada dessa parte da história? Foi que nesse dia, depois de escutar tudo isso, a Silvia se recolheu no quarto da pessoa ali do apartamento que ela estava, porque ela não estava se sentindo bem. Ela estava desconfortável, ela estava tendo uma das crises dela. Então ela disse pro noivo dela que ela ficaria ali, que ela iria deitar e descansar, e ela foi para esse quarto, fechou a porta. Passado alguns momentos, quem que foi atrás dela para resolver o problema, segundo ela? A Meire. E detalhe, carregando a tal psicóloga tiracolo. Porque queria consertar a Silvia. Ela queria consertar a Silvia. Essa era a sensação que dava. Mais um tempo se passou. E infelizmente aqui para mim, para você escutando, a Silvia tinha planejado uma viagem para o Nordeste com o Horácio e com a Meire. E não só planejado, tá? Era uma viagem que era o sonho da Meire. Ela nunca tinha conhecido o Nordeste e era um dos maiores sonhos da vida dela. A Silvia, como uma boa amiga que ela é, foi então realizar esse sonho junto com a amiga. E não só. Ela emprestou o valor da viagem para que o casal parcelasse no cartão dela, já que o Horácio e ela não tinham muitas condições de ir nessa viagem se não fosse assim parcelado. Ai, 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 viu, dona Silvia? E quando eles chegaram de fato no Nordeste, quem disse que a Silvia conseguia relaxar? O tempo todo, as duas ficavam grudadas, né? A Meire grudava nela. E o motivo era porque o Horácio, gente, o namorado da Meire, ele sempre bebeu muito. E não é que ele se descontrolava ou que ele ficava diferente, agressivo, não. Ele é apenas um cara que realmente bebe demais. Ele não é aquele cara que fica de amorzinho, de afeto com a Meire em público. Diferente da Meire e do Horácio. A Silvia e o noivo dela são muito carinhosos um com o outro. E acabava que ela tinha até um pouco de pena de ver o Horácio tratando a Meire assim, sabe? E ela fazia essa companhia ali na viagem, ela ficava mais com a Meire do que com o próprio noivo dela. No segundo dia de viagem, o noivo da nossa musa chega para ela e conta uma fofoca. Ele disse assim: Ah, amor, hoje o Horácio me contou que ele comprou as alianças e vai pedir a Meire em casamento nessa viagem. Essa que a gente tá aqui. Ele só tá vendo o melhor momento para fazer isso. A Silvia então faria a parte dela. Ficaria quietinha e esperaria então chegar esse pedido de casamento na viagem. E aí, gente? Vai rolar esse pedido? Ou será que a musa vai estragar? Para saber isso, vocês vão ter que voltar aqui na quarta-feira e escutar a parte 2, tá? E vou falar uma coisa para vocês. Eu passei muita raiva fazendo o roteiro dessa história. Nem preciso dizer que eu não sou fã de Meire nem um pouco. E eu resolvi fazer dessa história uma saga, porque ela tem camadas e camadas e camadas. E para vocês saberem o que rolou, só voltando aqui, né? O que eu posso fazer é dar aquele pequenino spoiler da parte 2 para incentivar que todo mundo volte aqui na quarta. A gente vai ter na parte 2 o pedido ou não do Horácio em casamento aí, né, para Meire, o desenrolar dessa viagem que eles estão, o casamento de fato da nossa musa que vai acontecer, confusão, gritaria com as madrinhas e também uma história aí bizarra de tatuagem que vai deixar vocês de cabelo em pé. Bom, meus amores, essa é a história da Silvia, parte 1. Eu não vou fazer muitos comentários porque eu vou me reservar o direito de fazer no final, lá na parte 2, tá bom? E se você tem algum comentário ou alguma suposição do que vai acontecer na parte 2, do que você imagina que essa Meire, essa desquerida vai aprontar, escreve aí nos comentários. Eu quero saber os palpites aí, o bolão.
qual será a próxima surpresa que a Meire vai estragar e o que vocês estão achando dessa dinâmica aí de amizade, entre aspas, das duas. Conta pra mim aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do Telegram. Não esquece de seguir a gente aqui e ativa o sino. Senão, como é que você vai saber quando sair a parte 2, né não? Ativa o sino para não perder nenhum episódio. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!